Então vamos lá, irmãos. Abra sua Bíblia em 2 Samuel. Um pouquinho aqui. 2 Samuel 12, vai estar aqui, tá? Uma data show. E fala de uma história bem conhecida, que todos nós, com certeza vocês já ouviram outras pregações em relação a essa palavra. E eu escolhi um tema, mas nem sei se que está aqui. E o tema dessa mensagem, se tivesse que escolher um tema, ela seria escolhas erradas. Está aqui o tema. Escolhas erradas e consequências amargas. Esse aqui é o tema. E o texto que nós vamos ler é 2 Samuel 12, de 1 a 4. Que fala daquela historinha, né, de Natã com Davi. Então, vamos lá. Vamos ler aqui. Se puder colocar aqui na tela, para a gente poder acompanhar. E diz assim a palavra do Senhor. E o Senhor enviou a Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Amém? Você pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Irmãos, é muito comum vermos as pessoas fazerem suas escolhas. Eu sempre digo que a nossa vida ela é feita de escolha. Todo dia você escolhe acordar ou ficar deitado, você escolhe escovar o dente ou não. É uma escolha que você faz, né? E às vezes nós fazemos escolhas sem pensar nas consequências. E muitas vezes essas consequências podem nos trazer coisas terríveis. Para muitos, e talvez para nós mesmos, o que vale na hora da escolha é o prazer imediato e a vantagem que se obterá. Se nós não estivermos atentos, né, o que vale para nós, às vezes, é o prazer, é o desejo, é a vontade. E a preocupação com as consequências e implicações é mínima, ou até mesmo inexistente. Esse imediatismo, infelizmente, tem afetado muitas pessoas, e não são poucos os cristãos, preste atenção, que têm se deixado levar, muitas vezes, pelas escolhas que eles fazem, e às vezes nós mesmos fazemos, né? Geralmente a gente pensa logo no adolescente. O adolescente é muito eufórico, quer fazer porque ele quer, e aquela coisa. Mas às vezes, nós mesmos, às vezes até adultos, nós às vezes fazemos escolhas que, por não tivermos o direcionamento de Deus, a gente acaba escolhendo e acaba pagando um preço. Foi o que aconteceu aqui nessa história. Nós vamos ver. Se nós dermos uma olhada nesse texto, ele nos traz grandes e preciosos ensinamentos. Pois ele fala de alguém apto para vencer batalhas. E esse alguém era Davi. Fala de um homem valente. Davi era um homem valente, né? Um homem que temia Deus. E se a gente for olhar na Bíblia, ela está cheia de exemplos para que a gente possa tirar de pessoas valentes que lutaram até o fim, defenderam a fé. Mas Davi, nesse momento dessa história, ele passa por um dos seus momentos mais difíceis durante toda a sua trajetória. E acaba cometendo um erro gravíssimo devido às suas escolhas. E eu sempre digo
que nós devemos fazer nossas escolhas baseado naquilo que nós cremos, que é a palavra de Deus. Mas sempre acontece isso, irmão? E muitas vezes a gente faz as escolhas por nossas próprias convicções, aquilo que a gente acha, aquilo que a gente pensa. Eu, por exemplo, já paguei preço por escolhas erradas que eu fiz. Aí, depois de aceitar Jesus, sim, irmão. Porque às vezes não tive o direcionamento correto. Eu quero que o irmão coloque aqui, eu vou falar um pouco de valente, né? Davi era um homem valente, né? Coloca lá Marcos 3, 27, por favor, irmão. Vamos ler aqui uma história bem interessante, que diz, vamos só achar aqui rapidinho. Marcos 3, 27. Olha só. Ninguém pode entrar na casa de um valente para roubar-lhes os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Ou seja, para que alguém possa entrar na casa de uma pessoa, de um valente, ele precisa o quê? Primeiro, amarrá-lo. Aqui esse contexto ele fala de uma outra situação, mas eu quero fixar bem nesse versículo, porque ele fala de pessoas valentes. E Davi era um homem valente, né? E a pergunta que a gente se faz, aqui tem valente? Sim ou não? Amém. Nós temos que ser valentes. E uma coisa que eu aprendo, que é uma casa que não tem valente, irmão, não tem resistência. Se não tiver valente, não tem resistência. É uma casa vulnerável, que qualquer um pode chegar e adentrar. E você já deu para notar aqui que estou falando do valente Davi. Em 1 Samuel 16, 18, nós vemos que um rapaz consegue ver em Davi alguns adjetivos bem interessantes. Depois você confere lá, em 1 Samuel. Este jovem, ele via em Davi um homem valente. Alguns adjetivos que era... E trazendo para nós, eu quero te explicar que todos nós temos um inimigo comum. Todos nós, assim como Davi, nós também temos um inimigo. E esse inimigo é Satanás. E sempre Satanás vai trabalhar na ocasião. Ele só trabalha na ocasião. Já ouviu aquele ditado que a ocasião faz o ladrão? É justamente isso. Satanás trabalha dessa forma. E uma coisa que você e eu precisamos aprender, ele não gosta de você. Satanás não gosta de você. Aí tu pode dizer, mas eu nunca fiz nada para ele. Por que ele não gosta de mim? Porque você é a imagem e semelhança do Senhor. E Satanás não gosta de você. Uma coisa que eu aprendo aqui, que nossas batalhas elas vão sempre ser travadas onde nossas deficiências estão instaladas. Todos nós também, irmãos, temos deficiências. E Satanás ele vai sempre travar essa batalha onde você é um pouco mais vulnerável. Davi era um homem valente, como eu falei para vocês. É verdade, Davi era valente. Você sabe qual foi o primeiro bicho ou animal que Davi matou? Você tem ideia? Às vezes o pessoal pode pensar, foi um lobo, Mas, pelo que eu entendo, Davi era o quê? Pastor de ovelhas. Então, o primeiro bicho que ele matou foi uma ovelha. Pelo menos, eu acredito que foi uma ovelha, porque ele era pastor, ele cuidava. Em algum momento ele matou uma ovelha para poder dar. Segundo, ele matou um lobo. Depois ele matou um leão, um urso e depois o gigante. E sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Aqui mostra Davi desenvolvendo vitórias em escalas de crescimento. Às vezes nós precisamos desenvolver vitórias. E essas vitórias elas vão devagar. Tem situações que você não pode já achar que você vai vencer simplesmente porque você acha que você já é o cara. Não. Essas vitórias elas vêm à medida que você vai treinando. Você vai desenvolvendo isso. E foi isso que aconteceu com Davi. Davi ele foi crescendo. Quanto mais cedo eu aprendo a lutar, mais cedo eu vou estar preparado para as grandes lutas. O grande problema hoje é que nós vemos discípulos do Senhor que às vezes não querem aprender. Que às vezes acham que já sabem da verdade. Tem discípulos, às vezes, que você fala as coisas para eles
E ele até ouve, mas ele não pratica. Ele acha que o que ele sabe é melhor. E às vezes, nós não sabemos de nada, irmão. Então, quanto mais cedo você aprender, mais cedo você vai conquistar grandes vitórias, você vai vencer os grandes desafios. O diabo também sabia que Davi era um grande valente no campo de batalha. E sabia que nesse campo ele não conseguiria vencer. Satanás já tinha tentado várias vezes matar Davi. Primeiro ele tentou com o gigante, depois com Saul. Era Satanás tentando matar ele. Mas Satanás entendeu que ali ele não ia conseguir vencer. E o que ele fez? Ele mudou o campo de batalha. Todos nós temos alguma deficiência em alguma área de nossas vidas e precisamos ter o cuidado para que não venhamos a ser derrotados pelo Satanás. Irmãos, comece a sondar o teu coração e ver qual é a área que você precisa melhorar. Qual é a área que talvez você esteja ainda vulnerável. E aí vamos dar continuidade. Em 2 Samuel 11, 1, eu vou ler aqui para você. Se puder botar aqui no... Olha só o que aconteceu aqui nessa historinha. Decorrido um ano, num tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e todo o Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Davi ficou aonde, irmão? Era para Davi estar lá? Olha o que diz. No tempo em que os reis costumavam sair para guerra. E sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Nós não devemos estar em lugar que Deus não quer que estejamos. Eu aprendo que às vezes aquela amizade que você tem, aquele grupo que Deus já disse, sai desse grupo. Aquelas conversas que você tem, que Deus já disse, não vai para lá. É isso que eu aprendo. Deus, Ele não quer que você esteja lá. No início da minha conversão, eu sempre conto isso, mas é sempre bom reforçar. A maioria daqui me conhece, sabe como eu era. E uma das coisas que eu aprendi no discipulado, viu, gente? Isso foi no discipulado. Claro que primeiro Deus, né, mas inspirado pelo meu discipulador. E ele falou, Renato, você quer vencer a tua batalha? Onde eu era vulnerável, meu campo? Era nas drogas. Era onde eu era vulnerável. E uma das coisas que o meu discipulador falou para mim, você quer vencer isso? Primeiro, ore, busque a Deus, entregue seu coração. Mas segundo, saia de lá. Porque é onde o campo de batalha que você é vulnerável. E uma das primeiras decisões que eu tomei foi sair de lá. Porque era onde tinha todo o âmbito, tudo aquilo que eu era vulnerável estava ali. Então por que eu ia estar lá? Eu não podia mais estar lá. Até porque eu entreguei minha vida para Jesus, então eu era uma nova criatura. E só fazendo um paralelo, havia um outro amigo que se converteu no mesmo tempo que eu. E disse, não, eu preciso estar lá para pregar a palavra do Senhor. E eu falei para ele, irmão, cuidado. Será que nós já estamos preparados para estar lá, nesse ambiente? E ele, não, eu tenho que pregar. Sabe aquela empolgação do amor, do primeiro amor? Não, eu tenho que pregar, eu vou falar de Deus. Resumindo a história, irmão, em menos de 2 meses esse irmão caiu. Por quê? Ele estava no lugar que Deus havia dito que ele não deveria estar. Hoje, já se passado 17 anos, 18, mais ou menos, eu até vou lá no lugar, mas Deus já não me abate mais. Porque já é um campo de batalha que eu consegui vencer. Mas existe outro campo que eu preciso também vencer. E hoje eu falo com as pessoas. No início, os meus falsos amigos até falavam, agora esse cara é crente, desprezou a gente, não vem mais aqui. Porque eles não entendiam que eu não poderia estar lá. Porque era um campo onde eu era vulnerável. Eu poderia cair. Hoje, eles entendem. Hoje, muitos daqueles que zombavam a mim dizem, irmão, ora por mim, que eu estou numa situação difícil.
com a minha família, com as drogas. Eu disse, não, irmão, estou orando. E Deus tem feito obras ali naquele lugar. Vira e mexe, eu tenho notícia. Olha, o fulano aceitou Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus por isso, irmão. Porque Deus está trabalhando. A tua oração não é em vão. Mas são lugares que Deus já disse para você não estar. E por que você está lá? Cuidado, irmão. Naquele momento, Davi deveria estar no campo de batalha, porque era um tempo em que os reis estavam. E ele decidiu ficar em casa, na sua zona de conforto. Precisamos sair da zona de conforto. Se Davi estivesse no campo de batalha, o que Davi deveria estar vendo? Será que ele estava... Com certeza estava vendo muita espada, morte, sangue. Ele estaria vendo isso lá, se ele estivesse no campo de batalha, onde ele deveria estar. Mas sabe o que aconteceu? O diabo tirou Davi do campo de batalha, onde ele era vencedor. Davi, ele era vencedor. Por isso ele era um valente. Um homem que era de lutar, de guerra. Mas Satanás, sabendo disso, eu não consigo vencer ele aqui. O que eu vou fazer? Eu vou tirar ele do campo onde ele é vencedor e vou trazer ele para um campo onde ele é vulnerável. É interessante, gente, que Davi, se estivesse no campo de batalha, ele teria saído vitorioso, porque o exército ganhou. E ele ia sair o quê? Bem na foto. O exército ganhou, sitiou Rabá, tomou conta daquele lugar. Mas por não fazer as escolhas certas, acabou caindo. E com isso, trazendo consequências trágicas para si e para a sua família. Às vezes, irmãos, o pecado que nós cometemos, às vezes traz consequências sérias para mim, para nós e para a nossa família. Que às vezes não é só o indivíduo, mas às vezes é a consequência da família. Eu já conheço pessoas que caminhavam com Jesus e os filhos abençoados caminhando. E às vezes, por não vigiar, caiu. E hoje você vê a família dilacerada. Os filhos, não querem mais saber de Jesus. Claro que também não é só por causa disso, porque também são as escolhas. Mas às vezes isso são consequências de erros, de falhas que nós cometemos. E às vezes nós vemos não só nós, mas a nossa família sendo destruída por Satanás. E essa palavra é uma palavra de alerta para nós, como discípulos de Jesus. Precisamos estar atentos para que não venhamos a cair nas ciladas do diabo. E depois de toda essa situação, Davi pede para alguém ver quem era aquela mulher. Ele estava ali, passeando, e ele pediu, olha, vê quem é aquela mulher lá. Ele viu a mulher tomando banho, que era Betseba. Ele viu uma mulher bonita, que com certeza devia ser muito bonita, E aquilo já, mudou. Ele olhou e disse, já sentiu o quê? O desejo. E aí ele manda alguém lá ver. E aí a pessoa vem e diz para ele, olha, essa daí é Betseba, mulher de Urias, teu oficial que está lá no campo de batalha. Ou seja, Davi pecou porque quis, porque ele sabia que ela era casada. Mas ele diz, não, manda ela vir aqui. E devido a tudo o que aconteceu, Betseba engravidou. Olha só as consequências que um pecado chamou o outro. Ele ficou, manteve relação com ela e ela engravidou. Depois de toda a confusão que Davi fez, aí entra o texto que nós vamos ler, que nós acabamos de ler. E antes disso, depois de Betseba ter engravidado, Davi, às vezes, e é interessante que às vezes a gente quer encobrir o nosso pecado, A gente quer tentar maquiar aqui para não deixar que as pessoas vejam, mas Davi sabia que a principal pessoa já tinha visto que era Deus. Não adianta, irmão, não adianta você esconder. Porque uma hora vai vir à tona. E aí Davi arma toda aquela situação, Chama, poxa, e agora? Engravidou, e agora? Não, quem é? Chama Urias, manda Urias vir. Lá vem Urias de lá. E aí ele pergunta como é que está a batalha, e Urias fala, olha, estamos vencendo lá, muita luta, mas estamos vencendo. E aí ele tenta armar a situação para que Urias volte para a casa dele, para que se deite com a mulher. E aí ele diz, não, então olha, agora já que tu me deu essas boas notícias, volta para tua casa, dorme lá, amanhã tu volta. Mas Urias disse, não, como é que eu vou para lá se o meu povo está lá guerreando, eu vou estar com a minha mulher? E ele diz uma coisa interessante, a Arca da Aliança está lá. Como é que eu vou estar mantendo relação com a minha mulher se eles estão lá?
Ou seja, Urias foi mais crente que Davi, irmão. Não, eu não posso, meu chefe, eu não posso, meu rei, eu tenho que ir voltar para lá. E aí ele, inconformado, tentou, e aí depois já uma outra situação, fez uma festa, banquete, chamou Urias, e olha, tomou um monte de cerveja lá, de vinho, né, naquele tempo, ficou embriagado e disse, agora não adianta, nem precisa nem de manter a relação, é só de voltar, está tudo certo. Eu vou aqui encobrir, que ele voltou, ele está bêbado, não vou saber se ele teve ou não. Mas mesmo assim Urias não foi. Porque não era plano de Deus. Urias dormiu lá na porta do palácio, bêbado. E Davi, vendo que não ia conseguir, disse, não vai ter jeito, vou ter que o quê? Vou ter que mandar matar ele. E aí escreve uma carta, manda para Joabe, seu sobrinho, né? E diz, olha, vai lá e... estou mandando aqui essa carta para ti, depois eu te explico. Fala para Joabe, entrega para ele. Ou seja, Urias ainda levou o quê? A sentença de morte dele. E aí aconteceu o que a gente aconteceu, botou ele morreu, tal, toda aquela situação. E aí vem a história que quando Deus levanta Natã para poder, né, confrontar Davi no seu erro, no seu pecado. E aí ele conta essa história, né, que a gente acabou de ler, né? Que Davi, ele diz, Natã, chegando Natã, Davi disse que havia uma cidade, 2 homens. Quem eram esses 2 homens? Era Davi e Urias. E homem rico, gado, grande número, mas o pobre não tinha nenhuma, senão uma cordeira que compraram. E ele conta a história. E o grande problema daqui dessa história, sabe qual é, irmão? É o viajante. Ele conta a história do viajante. Você sabe quem é um viajante? É Satanás. Porque lá no livro de Jó, capítulo 1, se eu não me engano, eu não me lembro bem o versículo, fala que Deus pergunta, de onde tu vem, Jó? De passear, de viajar. Esse viajante aqui é Satanás, nessa história. Dormia e estava nos seus braços, e ele diz aqui, vindo um viajante ao homem rico, não quis tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que lhe havia chegado. O texto diz que Davi recebeu o viajante e deu comida para ele. E sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que o sexo que Davi fez com Betseba não foi para ele. Foi para o viajante. Porque o viajante, ele se alimenta de pecado. Então, o pecado que você comete, você só faz alimentar Satanás. E foi isso que aconteceu. Esse viajante, ele se alimenta dos nossos pecados. E nós precisamos estar atentos. Davi, ele podia manter relação com Mical, com Abigail, com as outras mulheres, né? Que Saul tinha deixado. Davi tinha várias mulheres. E ele poderia ter feito. Ia haver algum problema? Ele ia alimentar? Não, porque eles eram casados, eram esposas dele. Mas ele cometeu esse erro de alimentar o viajante. E esse viajante, irmãos, ele continua com fome. E ele estava com fome e queria se alimentar. E ainda hoje, ele procura uma casa para bater, para que essa pessoa abra e receba ele, para dar o alimento. Esse viajante tem viajado em muitos lugares e tem batido nas portas da sua casa, do seu trabalho, no seu casamento, nas suas relações. E a pergunta que nos quer falar, nós temos dando brecha, abrido a porta para que ele entre e tenha alimentado? O que ele quer, na verdade, é só um local onde alguém receba ele. É a única coisa que ele quer. E se você vê, esse viajante, ele passa de Davi, vai para Salomão, vai para Acabe, Uzias, chegou até Judas, de Judas ele foi passando, Ananias e hoje ele ainda continua a passear, a viajar.
procurando um local a quem o receba, para que possa lhe dar o alimento. E sabe por que Davi recebeu ele? Porque ele estava no lugar errado. Se nós estivermos no lugar certo, na hora certa, ele vai até bater na tua porta, mas ele não vai se alimentar, porque você está no lugar certo. Nós precisamos, irmãos, entender que, como discípulo de Jesus, nós precisamos lutar, precisamos ser valentes e lutar contra o pecado que ainda é muito forte, porque temos uma natureza. Nós nos convertemos, sim, glória a Deus por isso, aceitamos Jesus, mas já existe ainda uma natureza, a natureza pecaminosa da nossa carne, e nós precisamos lutar, ser valentes para vencer essa natureza. Às vezes é difícil. Às vezes a gente encontra pessoas que lutam, mas às vezes não têm vencido, porque ainda estão no lugar errado. Ainda não têm buscado o lugar onde Deus está. E pessoas, irmãos, dentro do nosso meio, que isso que me entristece. Essa semana eu fui fazer um trabalho e eu sempre conto isso porque eu acho que é louvável. Essa semana acho que a maioria daqui também passa pela dificuldade financeira, né? E eu também às vezes passo. E uma dessas semanas aí eu estava bem apertado em casa e no meu trabalho aconteceu a situação que a gente sempre sabe que acontece. Né? A gente acabou identificando uma irregularidade lá no medidor da pessoa, da casa, né? E foi oferecido, né, uma quantia em dinheiro para que a gente deixasse ali e fizesse vista grossa. E era um dinheiro até considerável. E aí eu lembrei que o viajante estava ali, batendo na minha porta. Irmãos, eu vou ser bem sincero com vocês. Num primeiro momento eu disse, eu vou pegar, eu estou precisando. Eu vou deixar para lá. Mas Deus falou comigo. Eu sou o teu sustento. Você não depende disso. E aquela coisa falou tão forte no meu coração, mas eu confesso para vocês. Sabe por quê, irmão? Porque eu tenho uma natureza pecaminosa. Eu senti vontade de pegar aquele dinheiro. E aquele dinheiro, talvez, ali naquele momento, ia trazer a solução. Mas depois ia ficar o quê? As consequências. E isso é o perigo. Uma das coisas que para nós também, como homens, é muito difícil, né? Eu falo por mim, e eu acho que também a grande maioria, que o nosso ponto fraco, às vezes, é a mulher. A gente tem que ter cuidado. A última viagem que eu fiz para Salvaterra, que eu passei um tempo lá, é um tempo que você fica distante da sua esposa, então você fica vulnerável. E o viajante chegou por lá também. Mas aí uma coisa que o pastor Henrique falou, que é a unção do José, né? Unção da canela, às vezes tem que fugir. Porque do diabo você não foge, não, mas da tentação você tem que fugir. Porque senão você cai. E eu fiquei vulnerável. E aí os colegas, né, que não sabem, não entendem, dizem, epa, esse cara tu vai deixar para lá. Irmão, vou passar aqui por besta. Mas eu prefiro. E uma das coisas que eu aprendi com o pastor, eu nunca me esqueci. Ele falou uma coisa, Renato, tu pode perder tudo, não perde a unção de Deus. Porque às vezes para você recuperar é muito difícil. Não perde a unção de Deus. Porque às vezes fica a vergonha, né? E ele sempre me orientava dessa forma, e eu sempre procuro, na medida do possível, né, fazer aquilo que ele me orienta, porque ele é uma pessoa que tem mais experiência, né, do que eu.
E eu procuro orientar os meus discípulos, irmão, foge. Foge da tentação, porque senão você cai. Não pense você, não, eu sou forte, eu consigo, eu já tenho 20 anos de igreja, irmão, você cai. Você cai. Porque o viajante ainda anda hoje mesmo. Por isso que eu não gosto, às vezes, não sei se você já percebeu, mas eu não gosto muito de abraçar a mulher, porque a carne é fraca, irmão. O máximo que eu pego na mão, eu não gosto, irmão. Eu não gosto. Porque isso não é bom, também não é bom. Opa, tudo bem, conheço, tudo bem, mas não faça isso, porque às vezes a carne é fraca. E você pode cair no mesmo erro de Davi. Interessante que esse viajante continua a viajar. Ele saiu de Davi, como eu falei, foi para Salomão, ainda continua até hoje, tentando derrubar, querendo achar um local onde alguém o receba e dê o alimento para ele. E a gente precisa rever algumas coisas, rever qual a área que eu preciso melhorar. Todos nós temos uma área que é vulnerável. Será que é na mentira? Será que é na pornografia? Será que é na mulher? Eu sempre digo que é muito fácil nós sermos discípulos aqui, mas o problema é quando estamos fora. Quem é você na sua casa, sozinho, no seu quarto? Precisamos ter cuidado, porque esse viajante ainda vive por aí, rodeando, procurando alguém para que ele possa lhe dar o alimento. E hoje, irmãos, eu queria deixar essa palavra para nós, para que a gente possa ficar de olho naquele que vai pedir pousada. Cuidado com quem você tem se relacionado. Quem são as pessoas com quem você tem se relacionado? Deus talvez já te disse, olha, te afasta dele. Isso é cilada. Mas às vezes a gente acaba insistindo. Uma das coisas que me fez cair, quando eu não era ainda crente, né, foi porque eu insisti. O meu pai sempre dizia para mim, te afasta. Mas eu insistia. E aí eu acabei... Sabe por quê? Porque nós, seres humanos, nós somos muito curiosos. Nós queremos ver acontecer as coisas para a gente poder se deslumbrar. Porque o pecado, às vezes, ele te dá prazer. Mas esse prazer ele vai te levar para a morte, meu irmão. E a gente precisa estar atento, para que a gente não caia na mesma armadilha que Davi. Davi era um homem valente. E lembra que eu li de Marcos? Né? Para que possa roubar os seus bens, tem que primeiro amarrar. E Davi caiu no laço. Poderia estar ali, junto com o seu exército, ter saído bem na foto, mas ele ainda tentou encobrir uma situação que de Deus não tem como encobrir. A Bíblia diz, irmãos, que de Deus não se zomba. E ele diz também que aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Eu acho interessante uma historinha que tem, até uma historinha que eu até contei lá em casa, que eu vi, em algum lugar eu vi, do papel higiênico. O papel higiênico ele é soberbo, e ele sempre quer estar por cima. Você já prestou atenção? Você já prestou atenção que todas as vezes que você vai no supermercado, que você vai fazer suas compras, o papel higiênico sempre fica em cima, o rolo, né? Você nunca vai colocar o papel e colocar as coisas em cima. Sabe por quê? Porque você tem cuidado. Porque se você colocar, o que é que vai acontecer? O papel higiênico vai amassar, né? E às vezes, irmãos, Satanás nos trata da mesma forma. Com o papel higiênico, você também tem aquele cuidado. Lá no seu banheiro, geralmente lá no banheiro tem aquela coisinha, né, que coloca os 13 e tal, tudo. Olha que se não pode molhar, quando vai molhar, tira o papel. Isso é o quê? Cuidado. Mas às vezes Satanás faz como papel higiênico. Ele tem aquele cuidado. Mas todas as vezes que você usa o papel higiênico,
Você ainda quer ver ele. Você usou, jogou fora, irmão. Não presta mais para nada. E às vezes Satanás faz da mesma forma. Da feita que ele te usar, ele vai embora. Satanás fez todo esse estardalhaço aqui na vida de Davi. E ele comeu e foi embora. E ficou para Davi o quê? As consequências. As consequências das escolhas erradas. A gente vê que Deus, na vida de Davi, depois do que aconteceu, tragédias acontecendo. Filho querendo matar ele. O incesto na família dele. Foi uma situação difícil. Deus perdoou Davi? Sim, porque não há pecado que Deus não perdoe. Mas o grande problema é as consequências desse pecado, que às vezes perdura por muito tempo. Deus me perdoou, irmão? Perdoou. Mas eu adquiri uma pressão alta devido a muita droga. É consequência do meu erro. É consequência, irmão. E às vezes, Satanás faz assim. Ele finge que está tendo cuidado contigo, te dá as coisas melhores, tem cuidado, mas da feita que ele te usou, irmão, ele vai jogar fora, você não serve para nada e ele vai embora. Então pensa, irmão, antes de tomar alguma decisão, antes de praticar alguma coisa, pense. E eu queria que pararmos para pensar que hoje, esse viajante tão faminto e desejoso, que anda ainda hoje procurando uma casa de quem o receba para alimentá-lo, com o desejo de lhe entregar, e depois vai deixar só a vergonha. Depois que Satanás vai embora, irmão, só fica a vergonha, a desonra, a humilhação, o caos. Então pense, irmão, pense nisso. Vamos sair daqui, irmãos, sabendo que somos valentes de Deus. Você é um valente de Deus. Porque você tem lutado para estar na presença do Senhor. Mesmo com todas as dificuldades, mas você tem lutado para estar na presença do Senhor. Mas quando o campo de batalha mudou, e Davi não estava preparado, o que aconteceu? Pagou um preço por causa disso. Hoje nós precisamos visitar, irmão, as nossas fraquezas, as fraquezas de nossa fortaleza, porque nós somos vulneráveis em alguma área. Você precisa se examinar. Onde eu preciso melhorar? Onde eu preciso fechar a porta para que esse viajante não venha entrar e destruir com a minha vida, destruir com a minha família? Precisamos estar atentos, irmãos. Porque Satanás, ele só veio com um motivo: matar, roubar e destruir. E enquanto ele não fizer isso, ele não vai sossegar. Lembra que eu falei lá no início que todos nós temos um inimigo? Mesmo você não fazendo nada para ele, mas ele não gosta de ti, e ele vai fazer de tudo para te destruir, para te afastar da presença de Deus, para poder se alimentar do pecado, porque ele se alimenta do pecado. E depois, Deus sempre vai levantar alguém para te confrontar. Davi foi sábio, recebeu o confronto e mudou de direção, mudou de atitude, mas as consequências ficaram. Então nós possamos pensar, às vezes não no pecado em si, mas pense nas consequências que você vai fazer. As consequências que você vai deixar, às vezes para os seus filhos, para a sua família. E a humilhação que você vai passar. E isso que é triste. Essa semana um amigo meu lá do trabalho, ele pegou justa causa. Um cara que era discípulo de Jesus. Pegou justa causa e eu fiquei assim, mas como? E eu fui parceiro dele durante um ano. Durante um ano nós trabalhamos juntos e ele sempre dando um bom testemunho. Dando um bom testemunho, irmão. E ele gostava de mim. E depois eu mandei uma mensagem: poxa, parceiro, o que foi que aconteceu? E aí ele me contou.
Ele falou que numa dessas visitas, eles acabaram abordando uma casa, e a casa estava no gato, né, que a gente diz, e eles pegaram dinheiro, e ele pegou o dinheiro, e na casa tinha câmera, e foi filmado toda a situação. E aí é o que eu falo para você, irmão, já pensou a vergonha, a humilhação, e ele chorando, falando no áudio, chorando, arrependido. Eu digo, irmão, Deus te perdoou, cara, porque nós somos falhos, irmão, nós cometemos falhas. Aquilo que eu falei, aquele que está de pé, cuide para que não caia, porque nós somos falhos, então a gente precisa estar atento. Essa mensagem é para que a gente esteja atento, irmão. E ele chorou arrependido. E ele, como ele sempre fala, poxa, irmão, você sempre foi um exemplo para mim. Eu disse, irmão, mas eu também sou falho. Mas a gente tem que lutar todos os dias contra isso. E eu lembrei do viajante. Ele abriu a porta para o viajante entrar. E ele veio, se alimentou do pecado e depois foi embora. E ele ficou com a consequência. E hoje pegou justa causa, tinha 8 anos de empresa, irmão. Fora a vergonha, a humilhação que ele passou. E que a gente possa pensar, que nessa noite a gente possa refletir sobre essa palavra e que durante essa semana a gente possa estar atento para não abrir as portas, para que esse viajante não venha tentar se alimentar, que a gente possa fechar as brechas, fechar as portas, para que ele não venha tentar destruir com a tua vida. E mais uma vez eu vou te dizer, ele só veio para matar, para roubar e destruir. Mas a Bíblia também diz que Jesus ele veio para desfazer as obras do inimigo. E se Jesus já te salvou, se apegue nele, irmão. A única porta que você tem que entrar é a estreita, que a larga já está passando muita gente. Se apegue a Jesus. Está com dúvida? Vai orar, vai buscar a presença de Deus. Está difícil? Irmãos, Deus te ama, cara. Deus, ele me tirou do lamaçal do pecado. Hoje eu estou aqui por causa dele, irmão. Não é por causa de mim, não. Tenho passado por muitas dificuldades, sim. Tenho lutado, tenho resistido, algumas vezes caído, mas Deus me levanta. Porque o cair também é do homem, mas o levantar é de Deus. E o que está sendo colocado aqui em pauta não é o cair, mas é a consequência do erro. E que a gente possa estar atento, para que a gente possa vencer. Porque, eu volto a te dizer, você é um valente de Deus. Você é um valente de Deus. Não deixa que ninguém, nada nem ninguém diga o contrário. Você é um vencedor do Senhor. E o que Deus espera de você é que você feche a porta para que o viajante bata e vá embora. Amém? Se coloque de pé, irmão, nessa noite.